Então, pessoal, este é o Centro de Estudos Marxistas. Eu sou o Potato 182. Este é o nosso quadro do Retroprojetor, onde a gente prepara umas aulinhas para o pessoal que é vestibulando, que precisa revisar coisa do ensino médio fundamental e sem perder aí uma visão crítica dos temas centrais e dos temas aí escolares das ciências humanas, tudo bem? E hoje a gente vai estudar um tema que está em altíssima, que é nosso tema das questões ambientais. Essa é a aula 2 do nosso quadro no Retroprojetor. Lembrando, se você está acompanhando pelo YouTube, não esquece de curtir, não esquece de ativar o sininho e, claro, de se inscrever no nosso canal. Então esse é o Centro de Estudos Marxistas, Questões Ambientais, aula 2 no Retroprojetor. No Retroprojetor é um quadro do canal do Centro de Estudos Marxistas que busca auxiliar vestibulandos e estudantes em geral para revisar os conteúdos sem perder uma visão crítica da sociedade. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, tá? O Retroprojetor ele quer, no fundo, ajudar e ser mais um mecanismo de educação popular. Nesse caso, um mecanismo de educação popular online, né? Ele se soma aos outros quadros aqui, quadros mais informativos, quadros mais irreverentes, quadros sobre esporte, quadros sobre filmes, quadros sobre várias coisas. Mas, de qualquer forma, a experiência do No Retroprojetor é uma experiência um pouco mais voltada para a minha área de formação como professor, né? Objetivo da aula. Nesse estudo abordaremos a relevância das questões ambientais na atualidade. O crescimento e impacto do homem sobre a natureza é uma preocupação global que demanda análises aprofundadas. Com base em perspectivas marxistas, examinaremos o capitalismo contribui para a ruptura do metabolismo homem-natureza, criando desafios ambientais significativos. Bem, durante a aula eu vou aprofundar algumas dessas questões, mas vamos só ter em mente que os desastres naturais que estão perseguindo o nosso país e todos os países do planeta Terra não são mero descuido do Estado, não são meras chuvas, não são meros calores excessivos, não são meros frios excessivos. É a transformação global que está acontecendo e essa transformação global tem uma grandíssima, enorme contribuição da forma social da qual vivemos. Então, se estamos diante dessa forma social, a gente tem que entendê-la, preparar a crítica para criar novas práticas, né? Sem teoria revolucionária, não há ação revolucionária e vice-versa. Então, a gente precisa, a partir dessa aula, entender que raio está acontecendo, para no futuro pensar que tipo de ação a gente poderia executar. Definição, questão ambiental. Bem, a gente sempre fala questão ambiental, mas o que significa essa palavrinha, né? A questão ambiental refere-se às complexas interações entre meio ambiente e sociedade humana. Bem, primeira coisa é isso. O que é o meio ambiente e a sociedade humana? A gente tem aí algumas camadas de coisas acontecendo, né? A gente tem as rochas, a gente tem a parte rochosa, a gente tem, a partir das rochas, a gente tem os solos, a gente tem a água, a gente tem as camadas gasosas, a gente tem os seres vivos. Dentre os seres vivos, a gente tem um ser vivo racional, né? Então, toda a interação de todas essas coisas é o que a gente chama de questão ambiental, né? Litosfera, atmosfera, hidrosfera, antroposfera. Biosfera, antroposfera. A relação entre essas quatro coisas é o que a gente chama de questão ambiental, que é como a interação entre elas permite a vida do homem, claro, e não só permite a vida do homem, como permite a transformação do meio e, nos nossos últimos tempos, a destruição dele, né? Últimos tempos são alguns séculos, tá, gente? Não é da semana passada.
incluindo ações que resultam na degradação ambiental. Abordaremos como a exploração capitalista de recursos naturais leva a uma quebra do equilíbrio do metabolismo entre homem e natureza. Aparecendo pela segunda vez o metabolismo homem-natureza. A gente vai aprofundar isso, mas imagina que, até certo momento, a natureza foi combustível para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento humano tinha baixo impacto ou impacto recuperável sobre a natureza. Isso ele participava do metabolismo natural do planeta Terra. Quando a gente tem uma produção desenfreada com consumo desenfreado, a gente quebra esse metabolismo, a gente rompe com ele. E a partir do momento que a gente rompe com esse metabolismo, a natureza começa a se transformar, a se degradar e a vida a ficar mais frágil em nosso planeta. Vamos nos aprofundar? Conceitos e definições. Olha, eu coloquei umas florzinhas. O tema super leve para ter uma florzinha sorrindo, né? Eu vou rever esses fundos aí, mas tudo bem. Conceitos e definições. Bem, então vamos para o conceito, um dos conceitos centrais aqui. A ruptura do metabolismo homem-natureza pelo capitalismo. Dentro do sistema capitalista, a busca implacável pelo lucro impulsiona a exploração intensa dos recursos naturais. Bem, aqui a gente tem 3 dimensões disso, né? Primeira dimensão, a necessidade de produção e consumo constante, né? Produção infinita no mundo finito. Então você tem uma ampliação de produção o tempo todo em um mundo que os recursos são finitos. Então, hora ou outra, os recursos vão escassear. Segunda questão, é sempre mais barato fazer de qualquer jeito do que fazer do método ambiental. Portanto, sempre há um incentivo do livre mercado para que você destrua, polua, desequilibre, desmate e mate, né? E a terceira questão é que o tempo do capital ele é 1000 vezes mais acelerado que o tempo da natureza. Então, mesmo aquelas atividades que poderiam ser menos impactantes, elas têm um impacto absurdo porque o tempo do capital é muito rápido, precisa que ela se renove muito depressa. Então, técnicas como descanso de solo são abandonadas, né? Técnicas como o plantio para o futuro, né? Aquele velho ditado, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Aqui, quem planta tâmara tem que colher tâmara, tem que ter tâmara para todo mundo, tâmara para o mercado mundial. Tâmara. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo do capital não é o tempo da natureza. E a quantidade de coisas em sentido substancial de qualidade e quantidade que a gente retira da natureza é muito mais do que a natureza é capaz de repor. E existe um incentivo do livre mercado para que a gente faça as coisas da forma mais destrutiva possível. Porque a forma mais destrutiva possível é aquela forma com menor custo. Sendo assim, somando esses fatores, a gente tem um incentivo global para a destruição do planeta. E assim, aquele metabolismo homem-natureza, que se via nos modos de produção anteriores e nas formas anteriores de vida, é rompido, é destruído, né? E aí, como qualquer sistema metabólico que é rompido, isso vai fazer mal tanto para a humanidade, que vai se alienando da sua condição humana, tanto da natureza, que vai se degradando e a qualidade de vida e quantidade de vida no planeta diminuindo. Marx apontou que esse processo de exploração cria um distanciamento entre o homem e a natureza, rompendo o equilíbrio metabólico existente. Faz parte da alienação humana, ela não se vê como um ser vivo mais, se vê como algo diferente de todo o resto dos seres vivos. E o trabalho nisso tudo? A transformação da primeira em segunda natureza por Marx. De acordo com o mesmo, à medida que a sociedade capitalista se desenvolve, a intervenção humana no meio ambiente leva à transformação da primeira natureza, composta por recursos naturais, em segunda natureza, ou seja, composta por produtos produzidos pela sociedade. Esse processo intensifica a alienação do homem em relação à natureza. Vamos lá. O diferente do natural é o artificial, né? Senão seria o sobrenatural, senão um celular, esse computador que a gente está se conversando, esse microfone, eles seriam sobrenaturais. Eles não são, eles são artificiais. O que Marx diz sobre a natureza da mercadoria é que ela é um item de segunda natureza.
E qual foi o mecanismo que transformou esse item da natureza em segunda natureza? O item que faz essa transformação é o trabalho. Portanto, como na nossa sociedade o trabalho ele é alienado, ele está fora do controle dos seres humanos, que não se vê mais o fruto do seu trabalho, não vê mais nem as questões sociais, nem econômicas do seu trabalho acontecendo, não controlam o seu trabalho e se distanciam, portanto, não só do fruto do trabalho, como da sociedade, do mundo concreto, e vão se degradando a sua concepção e a sua percepção de mundo, vão se alienando. Conforme o trabalho de transformar a primeira em segunda natureza é alienado do ser humano, ele também se aliena daquilo que é a fonte bruta do seu trabalho, que é a própria natureza. Então, quando a gente transforma a primeira natureza, as coisas lá, sua matéria-prima, em segunda natureza, mas a gente não tem controle sobre o processo, a gente não conhece o processo, a gente faz tudo de forma maquinada e automática, a gente perde a relação que essas coisas têm com o mundo natural, né? Uma pesquisa aí, já tem uns 10 anos isso, espero muito que tenha mudado, mas uma pesquisa nos Estados Unidos mostrava que quase 1/3 das crianças achava que leite, o achocolatado lá da caixa, vinha de vacas marrons. E pasmem, 1/5 deles não achava que vinha de vaca nenhuma. Existe uma ruptura completa entre a matéria bruta, né, a natureza, e o produto final que a gente consome. Essa alienação permite com que a gente faça uma destruição irracional do planeta e irrefletida. Porque a partir do momento que eu não relaciono mais esse produto, essa mercadoria, com o item de origem dela que está ali ajudando a perpetrar a destruição do planeta, eu simplesmente não vou ter consciência o suficiente. E consciência aqui não é só saber. Por exemplo, quando você tem um carro velho, ferrado, soltando um monte de gás carbônico, você até tem uma dimensão de que isso destrói o planeta, é ruim de respirar. Mas eu não tenho consciência a ponto de me importar. Porque na minha vida isso é tão alienado, tão distante, que eu não tenho mais nenhum contato. E é por isso que sociedades que vivem de outras formas, como por exemplo as sociedades indígenas, ou até grupos dentro do capitalismo que vivem de outra forma, como os grupos pesqueiros, eles vão ter uma relação com a natureza mais próxima, mais ligada, e vão ter um respeito maior com essas formas de vida e uma ansiedade para desenvolver outras formas de produção. Outra classe social que tem essa característica são os camponeses. Por que o MST tem tanta facilidade de encontrar nos camponeses tão pouca resistência de ensinar outras formas de plantio? Porque como eles estão em contato com a natureza, contanto que, como o seu trabalho não é alienado entre ele e a natureza, contanto que isso não destrua a sua rentabilidade, para ele se torna até prazeroso construir uma forma de trabalho que respeite a vida à sua volta e respeite a si mesmo. Portanto, a alienação do trabalho, esse conceito lá em Marx, aliena também o homem da natureza. No momento que ele transforma a primeira em segunda natureza. Os sistemas tinham isso? Muito provavelmente, em algum grau, em alguma classe social, mas não de forma generalizada como o nosso sistema. E por que isso é generalizado no nosso sistema? Porque o homem não controla o trabalho ele é super específico, a gente não conhece, não controla e não tem poder sobre as etapas, e a gente simplesmente desconhece de onde vem e o que são as mercadorias que consumimos. Tudo isso ajuda a gente a não construir uma consciência ambiental. Então, quando vem o liberal lá e fala isso aqui é zero carbono, mas custa o dobro, todo mundo vai continuar comprando mais barato, porque o incentivo de mercado e a desconstrução de uma consciência ambiental vem da estrutura do sistema. Então, quando a gente fala que tem que demolir esse sistema e construir um novo planejado, racional, a racionalidade também passa por essa questão de preservação natural. O clima. Bem, a partir do momento que a gente rompe essa relação humanidade-natureza, buscando essa produção infinita no mundo finito, algum problema, alguma contradição ia surgir.
lá na frente, né? E o lá na frente chegou e a contradição já foi identificada. Essa contradição, ela se chama aquecimento global, mas tem se condicionado a dizer mundialmente mudanças climáticas. Por que esse nome, né? Primeiro, mudanças climáticas foi uma imposição da direita mundial, tudo bem? Porque quando se fala em aquecimento global, você começa a apontar uma causa única e aí teria que mudar toda a indústria. Então eles empurraram esse nome pra gente, para indicar que pode ser humano, pode não ser. Foi uma forma de negacionismo no início. Porém, as políticas de combate às mudanças climáticas perceberam nisso uma vantagem, porque o aumento de temperatura do planeta Terra não leva ao aumento de temperatura local em cada local. Então vão ter lugares que vão ficar mais frios, tem lugares que vão ficar mais chuvosos, tem lugares que isso vai pegar no ciclo de águas. Então, como em cada lugar o efeito de aquecimento do planeta Terra afeta de forma diferente, valeu a pena saltar de aquecimento global para mudanças climáticas. No fundo, com a direita e a extrema-direita mundial tentando escamotear e criar um negacionismo com o nome mudanças climáticas, eles, na verdade, facilitaram a pedagogia do processo. Facilitaram com que as pessoas entendessem do que se trata, né? Então vamos lá. As mudanças climáticas representam uma das principais consequências da ação humana sobre o meio ambiente. Por quê? Como que a gente faz isso? O aumento da emissão de gases de efeito estufa, resultando das atividades industriais capitalistas, contribui significativamente para o aquecimento global, causando eventos climáticos extremos, impactando na vida de milhões de pessoas. Bem, eu não preciso aqui ficar explicando que o clima ele é absolutamente frágil, né? Todo o sistema atmosférico é um sistema em um equilíbrio muito frágil. Mas eu posso explicar o que é exatamente esse aquecimento global de uma forma bastante simples. O oxigênio, quando ele está em alta radiação, quando ele está lá em cima, já em contato com a radiação solar, ele vai virar uma substância muito maluca, porque ela corrói tudo que chega perto, chamada ozônio. Até aí, tranquilo. Uma camada próxima dessa fica o carbono, que ele é mais leve que o ar, então ele vai embora, ele fica ali. O ozônio ele consegue fazer com que o calor atravesse o carbono para dentro da Terra. O calor atravessa o carbono para dentro da Terra. Esse calor vai refletir no solo, requentar o solo, né? Esquentar o solo, esquentar o oceano, alimentar toda a fauna, toda essa forma, toda a flora, toda essa forma de vida que faz fotossíntese, que se alimenta da luz, vai esquentar o planeta permitindo que a vida exista, e esse calor vai ser refletido de volta para a atmosfera a ponto de sair do planeta, né? Só que quando ele volta, ele não vai ter esse facilitador de atravessar o carbono. O carbono ele vai funcionar como uma forma de reter o calor. Então ele vai meio que funcionar como um espelho, o calor vai bater lá e vai voltar de volta. Quem já teve casa com teto grosso sabe como que é, o calor entra, mas não sai, né? E esse efeito que a gente chama de efeito estufa, porque funciona mais ou menos como uma estufa, né? Lá à base de vidro, então o calor passa pelo vidro, mas ele não consegue sair, e ali a estufa vai esquentando. Esse efeito que possibilitou a vida, regime de chuva, possibilitou quase tudo na Terra, ele está se intensificando. A partir do momento que a gente tem, desde o século XIX, pelo menos, grandes indústrias capitalistas se desenvolvendo e produzindo quantidades absurdas de carbono, não só de carbono, né, mas gases de efeito estufa em geral, que vão causar gradativamente essa transformação climática. E cada pequena mudança muda todo o ciclo por vários motivos, mas eu vou dar um exemplo mais típico, né? Todo mundo sabe que o polo tem uma camada de gelo, ele é branco, reflete a luz, reflete calor. Se esse polo derrete, o calor vai ficar mais restrito, vai mais dentro do planeta Terra, porque ele não vai refletir. Ou seja, isso vira um ciclo vicioso, que ali vai ficando cada vez mais quente, menos gelo, oceanos cada vez mais altos, países, praias, cidades desaparecendo. Claro, isso é numa escala de muitos anos, mas veja que já está começando a acontecer. Mais umidade em todo esse sistema, chuvas mais intensas,
Sistema de degelo, mais frentes frias batendo com frentes quentes em latitudes médias, gerando furacões, tufões, ventanias. Então, a questão é que essa produção finita em um infinito em um mundo finito causou uma contradição, que é esse gradativo aquecimento do planeta, essa mudança climática, que, se eu meço a temperatura média do planeta inteiro, está crescendo, mas que em cada lugar se manifesta de uma forma diferente. Então essas mudanças climáticas, elas são nosso inimigo número 1, 2 e 3 para ser combatido na questão ambiental. E a gente já sabe algumas formas de combater isso, né? Que é reflorestar o planeta para gerar mais oxigênio, dar uma diminuída na concentração de gases de efeito, que é a diminuição da produção desses gases, que é a mudança de matéria-prima de algumas coisas, né? E já que estamos mudando todo o sistema, né? Proteção de espécies, proteção de locais a partir de uma extração mais segura de metais e outros objetos, e aí vai, né? Causas naturais do aquecimento global. Incidência solar, a radiação solar que chega até a superfície pode variar. Então, conforme a época do Sol, a radiação solar pode oscilando a temperatura da Terra, né? Órbita da Terra. O planeta sofre variação em sua órbita segundo os movimentos que realiza, o que faz receber mais ou menos radiação solar. Então isso pode afetar o aquecimento global se a gente muda um pouco a órbita da Terra. El Niño e Laninha, esses efeitos irmãos, causam alterações na temperatura média das águas do Pacífico, modificando condições climáticas em todo o planeta. El Niño e Laninha é um negócio maluco, mas é basicamente como o Pacífico, dependendo do que acontece ali na temperatura, altera o clima de todo o planeta, de pelo menos de todo o sul global, alterando o regime de chuvas, né? Atividades vulcânicas. Vulcões que explodem podem causar situações de mudança climática, tanto de resfriamento, tanto de aquecimento, né? Causas humanas. O que a gente pode fazer o que a gente tem feito para mudar o clima e que tem nos ferrado? Queima de combustíveis fósseis, aumentando o efeito estufa, aumento de desmatamento, retirando a cobertura vegetal, diminuindo as chuvas nos locais que tem que chover, estragando a água doce, e aí vai. Emissão de gases poluentes na atmosfera, que não são necessariamente de gás estufa, mas que envenenam a gente. Poluição dos solos e recursos hídricos, o que causa desequilíbrio ambiental. Então, assim, se a gente mudar quase todo o nosso sistema do lado de cá, aí fica só para as questões naturais que a gente tem que avaliar como incidir no futuro. Hoje a gente tem que pensar em como a gente vai mudar nosso sistema produtivo, os materiais de produção e tudo mais, para conseguir garantir que o ambiente sobreviva à presença humana na Terra. Além do ser humano alterar a natureza, matar bichinhos, acabar com florestas, o ser humano consegue criar entre si problemas, né? A gente sabe disso. E um deles é o racismo ambiental. Então, como que a gente consegue ter um sistema tão desigual que até a questão do ambiente entre nós é atacado? Vamos ver. Expulsão de povos capitalistas, povos pré-capitalistas e racismo ambiental. Abordaremos como o sistema capitalista muitas vezes expulsa povos de suas terras ancestrais em busca de recursos naturais. Essa prática frequentemente recai sobre comunidades indígenas e grupos étnicos marginalizados, configurando o racismo ambiental. A exploração capitalista acaba afetando de forma desproporcional aqueles que têm menos poder econômico e político. Bem, os grupos, né, ancestrais, os povos originários de cada terra, eles estão sempre em cima de recursos minerais, de terra que pode ser agricultada, de território. E aí o sistema capitalista ele é incapaz de conceber que aquela área não estará sobre a capacidade produtiva do próprio sistema. E pior que isso, que se fosse só isso, já não estava ok, porque passaria por uma solução que seria convencer os povos que ali vivem a viver de forma capitalista, mas não.
Uma das características do imperialismo, que é a fase do capitalismo onde vivemos, é que os países centrais eles vão atrás por formas financeiras, econômicas, né, multinacionais ou militares de recursos naturais no terceiro mundo. Nem para isso eles tenham que exportar capital e ter algum grau de prejuízo para monopolizar e controlar os mercados aí do terceiro mundo. Então, quando esses povos originários estão em cima dessas terras, né, no caso do Brasil, indígenas, quilombolas, eles têm uma pressão nacional e internacional para que seu território seja violado. Não se passa pela questão de querer convencê-los a viver sob o nosso sistema. Se passa pela questão de expulsá-los para que uma multinacional ocupe e use aquela terra. Mas, professor, o que a gente vê na TV é invasão e expulsão de terra indígena para garimpo de pequeno tamanho ou agricultura de soja de uma única empresa. Tanto o garimpo, tanto a agricultura de soja estão, em última instância, ligados a alguma etapa superior aí, de produção capitalista. Alguma grande empresa global, algum grande mercado global que é monopolizado ou oligopolizado, no mínimo. Monopolizado, uma única empresa manda, oligopolizado, um grupo de empresas ali, tem um core que, apesar de ter algum grau de competição entre elas, elas mandam no mercado, controlam, fecham o mercado para a entrada de uma competição real, né? E por que a gente chama de racismo ambiental? Porque a partir da divisão de classe da sociedade, a gente teve uma divisão também em raças, em grupos sociais racializados, lidos como tal. E esses grupos racializados, eles são, no caso dos povos indígenas, isolados da sociedade, né, quando eles conseguem manter algum território, esse território é isolado da sociedade, é jogado de escanteio, tanto eles quanto os quilombolas. E no caso das cidades, eles são jogados suas periferias. Na periferia é onde você não vai ter o mínimo de cuidado com o ambiente onde ele vive, então vai ser um ambiente, né, rio a céu aberto, com esgoto aberto, sem rua, então aqui, que vai ter enchente, todos os problemas ambientais vão recair nas periferias primeiro, e a pressão no caso brasileiro, agronegócio e mineração vai cair sobre os povos originários e quilombolas primeiro. Então essa pressão é o que a gente chama de racismo ambiental. E ela vai se manifestar como? Tomada de território, expulsão desses povos, violência em suas áreas originais. No caso das periferias, descuido, falta de manutenção, falta de preparo para grandes enchentes e desastres naturais, o que vai causar todo ano uma grande enchente ou desastre natural, até que quando o mercado decide que ali vai ser a próxima área de investimento, se faz um grande rearranjo territorial em menos de uma década que expulsa essas pessoas de lá, né? Mas uma manifestação interessante do racismo ambiental é quando a gente pensa no lixo, né? Onde que o lixo vai ser jogado? Vai ser jogado onde essas pessoas vivem. Então, se a gente mapear os lixões pelo Brasil e pelo mundo, a gente mapeia as periferias, né? E a gente mapeia onde a população racializada é jogada para morar. Então, o racismo ambiental ele tem essa característica. Combater o racismo ambiental significa combater a impossibilidade de morar ou a fragilidade de certas populações diante de obras, diante de desastres naturais, enquanto outras estão ali cobertas e protegidas. Ah, mas no último desastre ambiental, tantos ricos perderam tudo. Veja a velocidade que o Estado vai lá acudir e as estruturas de defesa que essa galera tinha e compara com a periferia, com os camponeses, com os povos originários, com os quilombolas, e você vai perceber de que lado a forma Estado estava defendendo, né? Não precisa ir muito longe, não precisa inventar muita coisa, né? Debate com a turma. Problema 1. Então a gente vai tentar conectar alguns dos conceitos que a gente estudou até aqui com problemas do mundo real, né? Então vamos lá. Ao conectar as questões apresentadas, fica evidente que o modelo capitalista de produção e consumo exacerba problemas ambientais. A exploração sem limites e desigualdade social gerada pelo sistema são fatores cruciais para a compreensão da crise ambiental que enfrentamos hoje. É o pior dos mundos, né? Você tem um sistema que produz de forma linear no mundo não linear ou de forma infinita no mundo limitado. Essa produção vai gerar alterações climáticas, vai gerar, de um lado, alterações climáticas e aumento dos desastres naturais. Do outro, como a terra também é mercadoria e
ele é fundado na desigualdade, na exploração impessoal do homem pelo homem. A gente vai ter agora uma desigualdade social absurda, onde você vai ter uma camada de trabalhadores ou pessoas que nem podem, nem são acionadas ao sistema para o trabalho, que a gente chama de looping proletariado, que vão ser lançadas às periferias e lançadas a territórios esquecidos do sistema. E nesses territórios é onde todas as questões ambientais vão cair mais pesadamente. Então, é um sistema que amarra no que a exploração e a destruição das mudanças ambientais pegam no mesmo grupo social. Pegam nos trabalhadores pobres, pegam nos camponeses, pegam nos povos originários, pegam nos povos quilombolas, né? Nessas formações. E ao mesmo tempo, quando eles buscam solucionar esse seu problema, esse território valoriza e eles são lançados para outra periferia. E nos povos que vivem, né, os povos originários, os quilombolas, os camponeses, isso se transforma numa pressão para que a terra entre no sistema de monocultura do seu país, né, e seja colocada dentro do grande monopólio de produção aí, do grande latifúndio. Então, que eles desocupem essa terra, ou que ela se transforme em terra de mineração, e que eles sejam expulsos dali. E os métodos não são só tentativa de compra, suborno, virar a cara para fiscalização. Os métodos são violentos, são assassinatos. Existe no campo brasileiro uma verdadeira guerra aberta, onde um lado está armado até os dentes e o outro está completamente desarmado. Né? E isso vai ser produzido no Brasil e em todo o mundo, tudo bem? Em graus e formas diferentes. O centro da contradição é o mesmo, né? Então, o conteúdo é o mesmo, a forma que isso vai acontecer é diferente em cada local. A exploração capitalista e o desequilíbrio ambiental. A busca incessante do lucro do sistema capitalista impulsiona a exploração desenfreada de recursos naturais, levando à degradação ambiental. A relação de consumo exacerbado e a obsolescência programada contribuíram para o esgotamento de recursos, causando impactos negativos no meio ambiente. Bem, olha só como o sistema é. Existe, dentro desse processo de alienação do homem com a natureza, da sua exploração e das questões de produção de uma ideologia que legitime isso, existe um mediador que é o consumo e o consumismo. O consumo e o consumismo ele é um validador do sistema e ele é uma máquina que faz o sistema continuar, porque a gente precisa vender mercadoria para produzir, para dar lucro. Né? Então ele funciona desde lá do campo ideológico até o campo econômico. Ele é um dos nós aí laterais desse sistema. O problema é que para o consumo continuar e se acelerar, eu preciso fazer produtos que quebrem muito mais rápido. E se eu faço produtos que quebrem muito mais rápido, a matéria-prima dele vai ser exigida cada vez mais. Então a obsolescência programada, que é uma das características tem a obsolescência programada e a perceptiva, né, que é que você lança coisas que parecem mais avançadas que a anterior, e por mais que meu objeto funcione, eu não quero mais ele, eu quero agora o próximo que parece mais cool, mais legal, mais novo. Então a obsolescência programada e a obsolescência relativa e o consumismo são três nós aí que aceleram a degradação ambiental. E sem esses nós, o sistema para de funcionar. Então perceba que o próprio sistema capitalista criou não só o acelerador, mas o ingrediente necessário para o seu funcionamento que destrói o ambiente. Né? Então quando a gente fala de uma produção infinita no mundo finito e etc., é disso que a gente quer dizer. E o consumismo, que tem dentro dele essas duas características e a característica ideológica, ele e é óbvio, né, a fetichização, ou seja, eu vou me transformando em coisa enquanto os objetos têm personalidade, os objetos têm sensualidade, os objetos têm forma, eles acontecem, né? E a alienação vão aumentando. Desigualdade social e injustiça ambiental. O sistema capitalista não apenas explora o meio ambiente, mas também gera desigualdades sociais acentuadas. Grupos marginalizados e comunidades de baixa renda são frequentemente os mais afetados pelos impactos ambientais negativos,
como poluição de ar, água e desastres naturais. Essa injustiça ambiental reflete a desigualdade dos ônus ambientais, que é aquilo que vai cair. E como esses grupos que vão ser sempre marginalizados são grupos racializados, vai cair no que a gente chama de racismo ambiental. Alternativas e transformações sociais. Diante dos desafios causados pelo capitalismo, é necessário buscar alternativas e transformações sociais. Práticas sustentáveis de produção até o consumo, distribuição mais justa dos recursos, são fundamentais para enfrentar a crise ambiental. Agora, se eu quero consciência ecológica, se eu quero transformar a produção, transformar o consumo, transformar a distribuição, eu tenho que transformar a posse. E se eu quero transformar a posse, eu preciso mudar o modo de propriedade da sociedade. O nó de tudo isso, tanto da expulsão dos povos originários, tanto da ligação com o grande monopólio, tanto da destruição ambiental desenfreada para a produção industrial, tudo isso está ligado à propriedade privada e ao lucro, né? Se eu não mexer nesses dois pilares, o sistema dificilmente será capaz de criar uma versão ambientalmente correta, equitativa e ecologicamente consciente. Bem, e o que nos resta? Nos resta fazer a luta, né? É uma luta que a esquerda brasileira está muito mal colocada, que é a luta ambiental. É uma luta que os marxistas brasileiros estão pior ainda, né? Não chegam nem a ser a retaguarda do movimento, porque simplesmente não estão no movimento. Então, com exceção, é claro, da genial atividade do MAB. Eu acho que isso aí tem que ser colocado. O MAB ele é um movimento dos atingidos de barragem, um grande exemplo para essa luta territorial, ambiental, contra o racismo ambiental, e um grande exemplo aqui para a nossa exposição de hoje também. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui nossa pequena exposição. Questões ambientais no nosso quadro no Retroprojetor do Centro de Estudos Marxistas. E aproveita aí, se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo com alguém, curte, né? Se inscreve, acompanha o nosso canal. A gente tem aulas, a gente tem filme, a gente tem esporte, a gente tem texto teórico de política, a gente tem notícias. Acho que você vai gostar, tudo bem? Então, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima. E esse foi o Centro de Estudos Marxistas. Eu sou o Potato 182 e até mais.